Olá, seja muito bem-vinda, querida buscadora. Hoje vamos ter um podcast muito especial, é a união de muitos corações. Aqui representados 3 corações. Eu e mais minhas 2 parceiras numa jornada incrível, a jornada da buscadora. Esse livro que mexe com o feminino, com a cura do sagrado, com o despertar de muitas feridas que a gente carrega, olha, há muitas gerações. Esse papo vai ser imperdível. Eu já estou arrepiada só de pensar em tudo que a gente está vivenciando e o quanto isso já é uma cura para você, para mim e para todas nós. Eu estou aqui em primeiro lugar com a Sheila Ferreira, que é médica psiquiatra. Olha a responsabilidade que a gente tem nesse livro. E uma grande terapeuta. Bem-vinda. Obrigada pelo seu sim, Sheila. Obrigada, Paty. Obrigada. Bom dia a todos. Olá! E também estou com a Angelita Lombardi Divino, que é terapeuta de alma, que é uma alma cantante, que é professora de yoga e ela vai contar tudo pra gente também como esse livro mexeu ela profundamente. Bem-vinda e obrigada pelo seu Gratidão, sim. grata pelo convite. Todas nós somos autoras do livro A Jornada da Buscadora, que é a reunião aí de 21 terapeutas nessa busca de encontrar mais caminhos e de levar esses caminhos até você da cura do feminino ferido. Inclusive, a gente já vai começar esse bate-papo gostoso hoje aqui, falando sobre esse tema, que foi o tema principal do livro, o feminino ferido, que é uma dor já ancestral de muitas gerações. Então, não é só a minha dor ou a tua dor, são dores de muitas e muitas mulheres. Eu quero começar perguntando na experiência de cada uma de vocês, como é que vocês percebem o feminino ferido hoje no grupo de mulheres que vocês atendem? Sheila. Então, eu acredito que uma maior dor mesmo, assim, que eu vejo é a dor da pessoa que não se sente, que não sabe quem é, né? Sabe, as mulheres, parece que elas não existem. Elas estão aí para serem servidoras, né, de uma família, de um relacionamento, dos filhos, fazedoras, mas elas não se olham, elas não se cuidam. Então, uma baixa autoestima imensa, imensa mesmo, assim, aquela, sabe, a não existir. Eu acredito que bem isso, sabe? Parece que elas não existem. Existe tudo à sua volta, mas elas não. Essa é uma grande dor que eu vejo, assim, diariamente no meu dia a dia. Essa dor imensa de não existir, sabe? De não saber o que elas são. Eu acho que o mais dolorido dessa invisibilidade do feminino não é nem só porque os outros, muitas vezes, não enxergam o valor dessa mulher, mas o quanto ela também não enxerga o seu próprio valor. E essa invisibilidade própria, interna, é o que mais massacra. É o que mais causa dor, porque daí a desvalorização de dentro para fora. Então não depende o que o outro pensa, depende a minha autoimagem. E isso é um processo de cura que depende em primeiro lugar de cada uma de nós. De voltar a revisitar em que momento da minha vida eu me tornei tão invisível de mim mesma. Isso. É isso mesmo. E você percebe nas suas pacientes isso muito forte. Muito, muito forte. É uma coisa que a mim chega às vezes até a doer. Porque é tão intenso isso que a gente não sabe por onde começar, né? Então, eu sempre encorajo muito elas a se olhem um pouco para vocês, parem e sintam aquilo que vocês precisam também, né? Aquilo que vocês necessitam, aquilo que vocês têm, quais os sonhos que vocês deixaram, por que vocês não se olham mais? Né? Eu digo sempre assim, você vê quanto que você é uma mulher bonita, porque elas não se enxergam. Você falou algo muito interessante. Essa pergunta, qual é o seu sonho? Ela é um portal para fazer novamente a gente se olhar. Porque esse sonho, ele tá aqui. E não depende de mais ninguém ser visto. A única pessoa que pode ver e reconhecer somos nós. Então, muito interessante. Qual é o seu sonho, né? E eu vou perguntar também, Angelita, e você, na tua experiência, o que você tem percebido, assim, de uma ferida do feminino, assim, muito latente no teu grupo?
Olha, essa fala da Sheila, me veio uma pergunta assim: onde foi que você se perdeu? E eu, nos atendimentos que eu faço com as consulentes e o trabalho com as alunas e com as mulheres do grupo de mulheres elementais, vem muito a questão da culpa. E eu digo assim que a culpa, ela vem um combo, né? Porque é uma culpa que gera um perfeccionismo e um perfeccionismo que gera uma ansiedade. Eu não me percebo, eu não me olho, consequentemente o outro não me olha, eu estou sobrecarregada, e quando eu falo eu, são todas as mulheres, e eu vejo que não está só nos nossos atendimentos, nas pessoas que estão à nossa volta. Você ouve, às vezes, vários relatos de amigas mesmo, né? Não se enxergando nesse lugar, eu já digo de auto-amor, de autocuidado, de percepção. Tá? Então, essa pergunta, assim, onde foi que você se perdeu? Como você diz, na minha opinião, também é um portal. Porque revela algo que a gente não para pensar. E isso só é possível fazer essa pergunta quando a gente se coloca no silêncio sagrado de se perceber. Tá? Em quantos momentos? Então, elas chegam pra gente muito ansiosas, nervosas, tensas. E a gente sabe, a gente passa por isso também, né? E se essa pergunta não surge, qual é o meu momento de silêncio sagrado, que é só meu? Que independente de alguém estar me vendo, me olhando, me percebendo, eu me reconheço como mulher. Quem eu sou, o que eu quero, além de marido, filho, gato, cachorro, tudo isso. Se a gente não se permite estar no palco da vida, da nossa vida, se a gente se acostuma a estar sempre nos bastidores ou na sombra, ou sempre valorizando muito mais o processo dos outros, não, aqui ele tem uma boa entrega, ou ela é merecedora, e nós? Então, a gente para também de responsabilizar ou de se colocar vítima das situações, e a gente se coloca, qual é a minha responsabilidade? Sim. Em me enxergar, em me permitir e assumir, correr os riscos. Para eu assumir esse palco da vida. É um chamado, né? Eu vejo essas mulheres, nós, recebendo esse chamado. E esse chamado, também percebo na terapia, que ele vem com um incômodo. Quando, inclusive, as pacientes nos procuram, elas procuram com esse incômodo, tem um conflito muito grande. E esse conflito, Bert Hellinger dizia muito isso, né? O conflito é o início da solução. Sim. E esse conflito, ele é hoje o nosso grande chamado. Sim. Então, eu vejo de uma forma muito saudável quando uma mulher se busca e nos busca com conflitos, porque então ela está olhando para algo que um dia foi invisível em muitas gerações. Eu diria também que o feminino ferido é uma dor crônica da alma e do corpo. Sim. De muitas e muitas gerações. Sim. E que nós estamos recebendo esse chamado por meio do conflito de, peraí, o que eu posso fazer com isso tudo? Então, nós não precisamos mais repetir padrões, mas nós podemos ser o ponto de cura. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui no livro, né? Ser uma semente, né, Patrícia? Ser semente, muitas vezes a gente também desmascarar as nossas fragilidades e colocar, porque no livro a gente colocou, né? Cada uma colocou um pouquinho. Deixa eu até perguntar, como foi para você o processo do livro? Nossa, foi muito, muito, muito gratificante, mas também foi superar muitas coisas, né? Superar, atravessar barreiras, né? E realmente também, assim, ver que muitas coisas acho que vinham muito lá de trás, né? Essa coisa de as nossas ancestrais que iam e a gente trazia isso e tinha que ser sempre, né? Muito fiel a essas coisas que vêm lá de trás, né? Então eu nunca me imaginei escrevendo um livro, né? Nunca me imaginei, apesar de ter, né? Na minha família pessoas que já são escritoras, né? Uma irmã da minha mãe falecida, ela era escritora, né? Mas não parece que isso não era uma coisa que poderia ser tão livre assim, né? E que eu poderia conseguir. Então, foi muito desafiador, mas assim, eu superei todos esses desafios e acho que hoje honro a todas elas com isso, né?
com essa, Que lindo. com essa vitória, Olha né? só, você vê como o livro te abriu para olhar para isso tudo da tua história. Com certeza. E você, Angelita, o que que o livro mexeu em você? O livro. Eu digo que o meu primeiro livro, Fragmentos de Reconexão, que está aqui, ele foi uma porta de entrada para muitos movimentos, né? Eu digo assim que abriu portas, portões e quebrou várias correntes. E escrever esse capítulo, esse livro, para mim, assim, foi um movimento muito intenso, porque quando você acha que, nossa, tudo que eu escrevi, esse portal que abriu, eu mal acabei de publicar, daí já estava escrevendo o capítulo desse livro, gente, movimentou muita coisa. E quando eu falo movimentou, como foi comentado, traz toda a força da nossa ancestralidade. E por mais que a gente seja terapeuta, que a gente já trabalha com isso há quanto tempo, desde 2011, você pensa, não, tudo bem, eu já conheço. A gente acha que conhece, né? A gente se coloca na condição de humilde nobreza, de acessar tudo isso. Mas foi um mover das entranhas, assim, né? Porque foi uma reviravolta. Calma, tá bom. Eu comentei com a Patrícia, é isso mesmo? Tá tudo certo? Eu achei que já tinha passado todo esse movimento. Mas é movimentar tudo isso, é trazer essa força, reconhecer isso, porque nem toda força que chega ela é linda, maravilhosa, ela dói. E a gente tem que parar para olhar, se reconhecer, se perceber que você também tem que parar, que nós terapeutas também precisamos de terapeuta, precisamos de terapia, né? Então isso também é um chamado bem forte, assim, não só para nós que estamos aqui, mas para as nossas todas buscadoras, que somos 21 buscadoras, e a quem está nos vendo, porque a gente precisa. Terapia não faz quem está com problema. Terapia faz quem está saudável. E eu acho que quer continuar nesse processo de estar saudável, né? Louco é quem não procura, e não quem procura. Essa palavra do louca, ela é muito interessante. As nossas ancestrais carregaram muito isso. Muito. E a gente ainda escuta, né? Você é uma louca, que loucura é essa? Essa questão do louca, eu trabalho muito dentro de mim para ressignificar e olhar para esse Também. louca como uma coisa muito positiva. Muito do buscadora também. Sim. Como se fosse um codinome. Porque muitas vezes o que a gente aponta, ou a sociedade aponta como essa mulher é louca, muitas vezes é a quebra de padrão. Com certeza. E a gente pode acolher essa dor, que para as nossas ancestrais, quebrar padrão, ser chamado de louca, foi algo muito pesado. Para nós, hoje, a gente pode dar voz a muitos gritos que estavam escondidos na nossa garganta e no nosso ventre. Então, o que eu acho lindo desse livro é que justamente ele trouxe para a visibilidade 21 almas muito talentosas que estavam escondidas. Assumir esse palco. Quando eu fui organizando e fazendo convite, chamando cada uma, eu fui buscando exatamente gente que eu conheço, que tenho muita admiração, mas que percebia que nem sempre tinha a visibilidade necessária. Sim. Então, esse livro, essa forma de fazer um livro de coautoria, em que a união, a junção, é uma comunhão de almas, de talentos, de um propósito maior, ele tem uma força muito grande. E é muito interessante que eu percebi também que ele mexeu até com algumas resistências. Pessoas que muitas vezes ou criticaram, ou não entenderam, ou tiveram medo dessa potência. E é muito interessante que, mais uma vez, a gente está mexendo com algo que é uma cura muito milenar. É dar voz a 21 mulheres. É trazer essa potência unida. É, mais uma vez, fazer essa organização que lá atrás resultou o quê? As mulheres que foram queimadas nas fogueiras, né? Isso. E que foram crucificadas ou que foram apedrejadas, porque uniram tanta força, tanta potência, que isso trouxe muitos medos. Incomodou, né? Incomodou muito. E, aliás, esse é um tema que eu também já vou trazer agora, porque o medo de incomodar também é uma ferida muito latente das mulheres. Também faz parte desse pacote do feminino ferido. O medo de se expor, o medo de incomodar, o medo de desagradar, ou não colocar a sua voz, ir contra. A gente internalizou desde muito cedo a imagem de que a menina é a boazinha, é a gentil, é a que é submissa, aceita as situações. E o menino
Diferentemente disso, ele tem a potência, às vezes até permitir ter uma potência muito mais agressiva, de colocar limites, de se impor muito mais. Isso. E hoje a gente está fazendo um movimento de revisitar esses conceitos internos muito profundos. Por exemplo, algo que muitas vezes não é bem aceito é a raiva saudável de uma mulher. Eu já até coloco um raiva saudável, que é para já quebrar. A raiva é uma emoção extremamente positiva para a gente colocar limites. Foi muitas vezes criticada e negada na nossa vida como um todo, principalmente na primeira infância, mas em qualquer momento. O louca vem muitas vezes quando essa raiva aparece. Sim. E ela é uma raiva extremamente saudável porque ela diz, inclusive, o não para abusos. Sim. E se a gente conseguir cada vez mais trazer esse não, essa potência desse não, a gente começa a fazer uma revolução verdadeira. O que vocês pensam sobre isso? Então, tô aqui me coçando para falar. Duas. Porque Ela provocou bem. ela provocou bastante. Essa questão da loucura, né, que é com que eu trabalho, né? Então, a maioria das pessoas, quando me buscam porque, assim, já buscaram outros recursos, com toda certeza, e ou não deu certo, ou não foi suficiente, né? Então, quando sentam à minha frente, a primeira coisa que elas falam para mim, sejam mulheres ou não, mas vamos falar das mulheres, como nós estamos falando, eu não sou louca, né, doutora? Essa é a primeira frase que eu escuto. Muito forte. Eu tô aqui, eu vim procurar ajuda, mas eu não sou louca, né? Sim, a primeira coisa que elas querem que eu reforce é isso. Então, vem bem disso que você falou, né? A questão da raiva da mulher, colocar isso para fora de várias maneiras, seja muitas vezes gritando, né? Seja muitas vezes até jogando coisas, isso remete a isso, né? A serem ditas loucas, né? Chamadas de loucas, e daí esse estigma que traz... Sabe lá, desde quando lá atrás, né, que a gente carrega isso. Então, sim, isso é muito, muito forte, assim, eu acho uma coisa tão importante a gente trabalhar isso, né, com a mulher, para que ela saiba que ela não é louca e que raiva, sim, né, Patrícia, a gente pode transformar em alguma coisa positiva, a gente pode se mover com a raiva. Ela não precisa paralisar a gente, ela não precisa ser negativa, a gente pode se mover com ela, né. Então, até vou contar uma coisa minha, assim, meu filho, ele, né, me acompanhou sempre dentro da psiquiatria, pois eu tive ele depois que eu fiz a residência, e uma coisa que ele fala assim, mãe, você é louca. Eu falo assim, eu sou louca com orgulho, eu quero ser louca, eu acho ruim ser normal. Aí, acabei desmontando com uma coisa dele vir me chamar de doida, sabe? De louca. Assim, eu digo, não, eu acho bacana eu ser louca, eu não quero ser normal, porque normal é muito chato, né? Normal é uma mulher quietinha, encolhidinha, a mãe não é. Sem força, né? Sem força. Vira Então tá potência. tudo bem. Olha, que legal, você está ajudando a curar, inclusive, o masculino desse olhar, né? Isso, então... Desse estigma que já existe, quando a mulher foge do padrão, ela é louca. Ela é louca, isso mesmo. Então, se ela não é quietinha, comportadinha, encolhidinha, se ela não aceita tudo, né? E se ela não fala baixinho, ela já é louca, né? Então... Sheila, você me fez lembrar uma frase do professor Hermógenes, que Lembrei. foi o grande introdutor, né? O grande comunicador do yoga no Brasil, né? Ele que trouxe o yoga para o Brasil. E ele dizia da normose. Então, tem uma frase que eu gosto de repetir como um mantra interno, que ele dizia, Deus me livre ser normal, né? Então, assim, deixa essa também. loucura boa vir. Isso. Porque, olha, eu vou até falar nos meus momentos mais criativos ou de maior produção, principalmente de projetos desafiadores,
Eles vieram depois de uma raiva saudável por ter ouvido, você não é capaz, duvido que vai dar certo, imagina, você tá louca. Ah, é? Então vamos ver se não vai dar certo esse livro de coautoria, ou vamos ver se esse podcast não pode ir pra frente. Então essa raiva, ela leva para essa ação positiva. Isso mesmo. E isso é bacana, né? Isso é muito lindo, né, na verdade. Lindo. Eu queria te sugerir um tema para o seu próximo livro. É essa pergunta das tuas pacientes. Doutora, eu não sou louca, né? Eu acho que isso aí é o teu tema para o próximo livro da Sheila. Vamos aguardar com muita ansiedade positiva já. Vamos fazer. Vai ser um projeto lindo. Vamos lá. E, Angelita, você, o que você quer complementar sobre raiva e tudo aqui, isso? né? Tá, né? Diga lá. Raiva é um movimento de ação, né? A gente fala, que nem a Patrícia tá falando da raiva boa, mas a raiva pode ser raiva. Mas quando você consegue olhar para ela e fazer agir, né? Isso que você tá comentando. Interessante você falar do teu filho, porque meu filho também fala. Mãe, você tá louca, né? 3 homens dentro de casa, só eu. Então, você imagina. Daí, esses dias até comentei com a Patrícia, eu falei, a louca deusa que habita em mim, saúda a louca deusa que habita em você. Cara, é na loucura que a gente manifesta, que a gente quer manifestar. É? Não é? É verdade? Verdade. É na loucura. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te devoro. Se a gente é quente, a gente está movimentando a energia, que é o que a gente está fazendo aqui agora no podcast. Se a gente é frio, ainda que a energia seja de reclamação, de julgamento, que eu esteja ali desqualificando alguém, eu ainda assim estou no movimento. Isso. Agora, pense uma pessoa morna, uma água parada. Apodrece. Uma casa que não é cuidada, né? Embolora. Então, esse convite de olhar para que lado que a gente tá, e essa coisa assim, eu também faço muitas vezes essa pergunta, mas eu faço para mim mesma. Gente, eu não tô louca, né? Ainda mais quando a gente se conecta com o que a gente tem que fazer. Com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade. Somos ditas loucas. E eu peguei uma mania em casa que eu acho muito interessante e vale a pena falar aqui. Falar o que você quer falar, mesmo sozinha e em voz alta. Parece que as coisas se manifestam, você se entende melhor. E daí eu perguntei para uma amiga minha, psicóloga, psiquiatra. Falei, será que eu tô ficando louca? Ela, nem de jeito nenhum. Falei, ufa, tô salva. Porque isso tá me fazendo um bem. Manifesta, gente. Tá certo. Manifesta. Manifesta, é isso aí. Tá aí a doutora que pode confirmar. Que delícia de bate-papo, né? Que gostoso a gente poder falar abertamente disso tudo. O quanto as nossas falas aqui já vão trazendo liberação. De todas as ancestrais que estão aqui atrás e podendo, né, na nossa história, podendo ouvir o que elas pensaram e não puderam falar. Né? Isso mesmo. Agora eu quero mudar um pouquinho e trazer a outra chave, né, o outro lado da moeda, que também tem a ver com o feminino ferido. Porque por conta de muitos nãos que a gente recebeu ao longo de muitas gerações, a gente vem dessa geração agora, que é a síndrome da mulher maravilha, super poderosa, da mulher forte, da mulher guerreira, autossuficiente, que dá conta de tudo. Mas onde está esse feminino ferido em tudo isso? Porque por trás dessa capa estão as mulheres esgotadas, solitárias, muitas vezes trazendo um perfeccionismo danado, dificuldade de dizer não, impor limites, uma forma de, às vezes, até sabotar as suas necessidades para fazer acontecer, muito mais identificadas com o fazer do que com o ser. Então, assim, boa parte das mulheres, né, que percebeu ao longo dessa jornada e de todas essas gerações que a mulher não tinha espaço, e hoje a gente está dominando, mas entrando com uma energia que também é em desequilíbrio. Eu quero falar um pouquinho desse feminino ferido, que às vezes ele é camuflado num feminino empoderado. Até que ponto isso tudo é pesado ou saudável? A gente também precisa se perguntar. Porque por trás de uma capa de uma Mulher Maravilha, que a gente traz no nosso inconsciente, há muitas cicatrizes também. Há muito, puxa, eu estou esgotada, eu faço tudo sozinha, eu não recebo cuidado, eu sou chamada de louca. Há muitos bloqueios emocionais, há muitas doenças. Olha que interessante, estava fazendo uma pesquisa antes da gente vir para cá, né? Eu trabalhei com um grupo de mulheres com dor pélvica crônica. E isso é, assim, uma dor muito latente na mulher, que já vem aí de toda a região pélvica, do ventre, e de toda a região mais sensível de uma mulher.
E muitas vezes por trás dessa dor tem um padrão de perfeccionismo e exigência muito grande. Mas há doenças que acometem muito mais as mulheres do que os homens. Entre elas o câncer de mama. E o quanto tem aí uma carência desse maternar, desse se alimentar, desse colo de mãe. As doenças cardiovasculares, o quanto o nosso coração está tão rígido e tão empoderado para quebrar todas as barreiras, mas isso está gerando um desgaste muito grande para todas nós. As doenças autoimunes, então a gente está com um estresse altíssimo e isso faz com que o nosso próprio corpo né, tenha que combater tudo isso e as infecções urinárias e vaginal. Então a gente vai se fechando para esse empoderamento verdadeiro. E olha que coisa assim, então, que olhar minucioso e delicado que a gente tem que ter agora entre, ok, a gente se empoderar e ser essa super mulher, mas cuidado, que há limites saudáveis e a gente precisa de descanso e de limites. Então, eu vou passar a bola para vocês, para as duas poderem trazer também as suas colaborações com relação a essa mulher super forte. Então, essa questão também eu acho bem bacana, porque a gente... É o que eu falo sempre para as minhas pacientes, e tinha uma em especial que você falou da capa, né, da Mulher Maravilha, e eu brincava com ela assim, vamos pôr a capa para lavar? Vamos, porque daí a gente tira ela vai lavar, ela vai ter que secar lá, né, e você vai ter que dar um tempo, né, porque ela não parava. Ela não parava para olhar para ela de forma alguma, era só ela fazendo, trabalhando em casa, e marido, e filho, e nada de olhar para ela mesma. Então, quando ela chegou para fazer consulta comigo, ela estava destruída e não via isso. Né? E eu comecei a brincar com ela assim, então olha, hoje é o dia da gente tirar a capa e botar ela para lavar, daí a gente vai deixar ela lá e você vai ser uma pessoa, um ser humano que, né, precisa descansar, que precisa se olhar, que precisa se cuidar, e não vai ficar só fazendo para a sua casa, a sua filha, o seu marido, a sua mãe. Dá um tempo para você, né? E foi muito tempo até que ela um dia disse para mim, ó, botei minha capa para lavar. Lindo! Então foram assim 2 anos de trabalho intenso para que ela colocasse, né, essa capa para ela lavar. Então realmente a gente tem que olhar para isso, né? A gente foi muito, eu acho que injustas com nós mesmos, que a gente deixou que todo mundo falasse, ó, você tem que ser perfeita em tudo, você tem que ser, né, você tem que ser mulher, você tem que ser dona de casa, você tem que ser profissional top de linha, né? Nada pode ser menos do que top. E daí isso cansa, esgota, né? Porque a gente não tem condição para tudo isso. Exato. A gente é um ser humano, a gente precisa olhar para dentro, precisa olhar um pouquinho para nós, precisa se cuidar e fica nessa loucura, né? Então, isso é muito verdadeiro, eu acho que a gente tem que cuidar. Isso não é um verdadeiro empoderamento. Né? O verdadeiro empoderamento é a gente se amar, se aceitar. Perfeito. O verdadeiro empoderamento é a gente se cuidar, se amar, se aceitar, se honrar, se acolher, entender as nossas vulnerabilidades, deixar um pouco a capa da Mulher Maravilha de lado, deixar de salvar o outro, olhar para si. Então, isso é um convite para as mulheres, e um convite audacioso. Porque isso quebra paradigmas e uma questão não só de gênero, uma questão cultural. Que a mulher, ao longo de muitas gerações, foi muito mais valorizada por fazer pelo outro do que para si. E às vezes é interessante porque eu escuto das minhas pacientes assim, mas eu não estou sendo egoísta fazendo isso? O medo de estar sendo narcisista ou egoísta. Ou... Não, culpa, você, né? Está sendo amorosa com você. Isso. Eu digo, e parece que ela precisa ouvir de mim que ela tem permissão para se amar, para se acolher, para dizer, hoje eu vou só deitar e descansar. Inclusive, uma das minhas pacientes, um dia ela chegou
para uma roda de mindfulness, né, desse grupo aí das pacientes com dor pélvica crônica, e ela não conseguia sentar. Nós estávamos todas sentadas e ela falou: olha, hoje eu vou ficar em pé porque eu tô com muita dor. Aí depois de toda a sessão eu fui lá e falei assim: o que aconteceu para você estar com tanta dor e não poder sentar? Sabe o que que é, doutora? Ontem eu passei a tarde inteira cortando grama. E aí eu disse para ela: por quê? Ou para quê? Ou para quem isso tudo? Onde está a tua dificuldade de dizer não? Eu preciso e posso descansar. Eu preciso e posso usufruir do meu bem-estar. Eu preciso e posso me cuidar. Eu acho que você deve ter casos muito lindos para contar também, Angelita. Olha só. O tema do meu livro, do capítulo, é o chamado da rosa, energia entre yin e yang, ou seja, masculino e feminino. E o que eu percebo assim nos meus atendimentos? A mulher, ela deturpou essa imagem de empoderada. Empoderada acabou trazendo a mulher para o masculino. A exemplo da tua paciente. Como assim ela foi cortar grama? O masculino está tão forte que ela não se permite ser mulher. E aí você não entende o porquê de câncer de mama, de problemas no colo do útero. Eu tive uma situação que eu atendi por bastante tempo, uma pessoa que ela estava tentando engravidar. E ela passou por quase 9 abortos espontâneos. Eu vou falar quase porque eu não tenho certeza se 8 ou 9. Só que o despertar dói. Quando ela foi reconhecendo que ela estava muito no masculino, e por isso não chegava a energia do receber, do acolher, né, do portal da mulher, ela foi dando para trás. Tipo assim, despertar dói, incomoda. Aí eu falei, vamos ressignificar, vamos olhar para cada criança que partiu, dar um nome para essa criança, fazer um processo que eu chamo da sintonia arco-íris, né, um projeto, e reconhecer cada serzinho que foi. Ela até teve um ímpeto, eu quero. Mas aí o masculino, tanto dela quanto o masculino, homem, companheiro, não quis saber. E ela simplesmente travou com tudo e até hoje. Então, dói muito esse processo de você ter que ser a força masculina. Todos nós temos energia masculina e energia feminina, né? Mas ter que ser esse que vai para a vida, essa pessoa que vai o tempo todo, já começa desde criança, né? Cruze as pernas. Por que meu irmão tá brincando lá fora até essa hora e eu não posso? Ele é menino. Por quê? Por que esse julgamento? Então já vem assim, desde criança a gente já ouve essas coisas. Se tá de saia, tem que cruzar as pernas. O menino pode jogar bola, a menina não pode jogar bola. E eu descia de carrinho de rolimã na rua de casa. E era a única menina. Ousava. Então eu penso assim, a ousadia move o mundo. A gente tem que entrar com amor, entrar com carinho nesses movimentos, reconhecer que é necessário o divino masculino, assim como o divino feminino, para que a vida flua, para que traga esse equilíbrio que você comentou. Então, vou começar perguntando agora para você. Em que momento da tua vida você percebeu que você estava carregando uma dor que não era só tua, mas que era dor de muitas ancestrais, talvez da sua avó, da sua bisavó? Em algum momento você deu conta e falou, nossa, eu estou acessando, eu estou revisitando, eu estou até curando uma dor das minhas ancestrais. Eu vou te dizer que foi quando eu comecei a trabalhar com as terapias, em 2011. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que nas minhas escritas eu já tinha isso, mas eu não tinha essa consciência, né? Mas o que bateu forte, assim, de sentir, porque assim, a mulher quando ela entra no período, eu sei que nós vamos falar sobre isso depois, menopausa, climatério, enfim, ela traz uma sabedoria muito grande que vai além da nossa conexão espiritual, que é o nosso corpo. A mente está falando, você está intuindo, mas o teu corpo vem tão presente, fala, já que você não está entendendo, olha o corpo aí dizendo. Então, assim, escrevendo o meu livro, eu fui assim, levei muitos chacoalhões. E chegando esse agora também, sabe? Então, foi uma coisa assim, que movimentou muito dentro de mim, muito mesmo. É tão bonito ouvir isso, quando movimenta esse processo de cura,
que parece que a gente vive junto, né? É aquela coisa de que quando uma mulher se cura, as outras se curam juntas. Sim. E quando uma descendente se cura, que é o nosso caso, as nossas ancestrais também estão se curando juntas. E as nossas futuras gerações. E as futuras gerações. Eu acho isso um empoderamento ou um processo muito rico da constelação familiar. Você tem algo que eu gosto muito de trabalhar, é essa mudança da autoimagem pessoal e da autoimagem da tua própria história. É você voltar a ressignificar e a se reconectar com a tua história, com as tuas ancestrais, os teus ancestrais, com o teu nascimento, com aqueles que foram o grande portal da vida, pai e mãe. Por mais difícil que sejam essas relações, e elas são mesmo, né? A gente tem os nossos maiores traumas, vêm da primeira infância, da nossa criança, né? Com aquela necessidade de querer fazer esses pais felizes. Então, o primeiro grande fracasso da criança é esse. Porque ela não dá conta, ela não consegue fazer pai e mãe feliz. Quer dar conta de tudo, se sente adulta muito cedo, precisa já ser autossuficiente, não quer dar trabalho, e assim vão vindo muitas das nossas questões, né? Mas eu acho interessante a gente perceber que há feridas que não nascem em nós. Sim. Há feridas que são muito mais antigas, que atravessam gerações, e que muitas vezes a gente traz essa potência, mas que nós somos o ponto de cura. Hoje a gente tem ferramentas que, inclusive, os nossos pais não tiveram. Eles não tiveram acesso à constelação familiar. Eles estão tendo agora. Mas eu digo assim, ao longo de toda a jornada deles, eles tiveram pouco acesso a muitos recursos. As nossas avós e bisavós, então, qual era o principal? Era a sobrevivência. Era fazer com que esses filhos crescessem, sobrevivessem a epidemias, a guerras, a muitas situações. Então, nós trazemos feridas, mas nós trazemos curas também com essa ancestralidade, né, Patrícia? Eu me reconheci no trabalho que a minha avó fazia como benzedeira. Então, eu trabalho com a fitoenergética, trabalho com a energia das plantas, e quando você vai se dando conta que isso já vem de uma ancestralidade que está pedindo para ser vista, para ser reconhecida, que isso é um processo de cura natural, porque você vê as dores delas, você reconhece, mas, como dito na constelação, cada um fica com o que é seu, honra, respeito, mas agora é o meu momento. E você traz aquilo que é um processo de cura. No meu caso, a escrita, a energia das plantas, o trabalho com os oráculos. E é muito difícil assumir isso. Como você falou, né? Em que momento que você descobriu? Porque a gente olha, vem pro palco da vida, aí você se assusta. Não deve ser tudo isso para mim. Aí você vai lá de novo para a caverna. Essa saída da caverna dói, né? Faz parte do nosso processo, mas ela dói, ela incomoda e tem que ter muita força para sair. Muita força. Essa força que você fala que tem que passar para as tuas pacientes, né? Sheila, e você? Como é que você vê isso tudo? Então, eu estava pensando aqui, né? Como que... É engraçado, as mulheres, as minhas ancestrais, todas elas foram mulheres fortes. Elas tiveram que ser mulheres fortes. E olha que interessante, né? Minhas duas avós, paterna e materna, as duas tiveram câncer. Porque eram mulheres fortes, né? E mulheres fortes, mas mulheres caladas. Né? Mulheres que tinham que guardar muitas coisas, que não podiam se expressar, né? Apesar da minha avó paterna ser uma mulher à frente do seu tempo, porque era uma mulher que foi diretora de escola, ela trabalhava, né, em 1930, Nossa, que lindo, né? né, e pouco, né? Ela trabalhava, ela era uma mulher, né, que foi então diretora, ela escrevia muito bem, minha avó escrevia muito bem, ela nunca escreveu nenhum livro, mas ela escrevia muito bem, ela era professora de português, né, então ela tinha, assim, uma letra toda, né, desenhadinha, assim, e um português impecável, né, escrevia muito bem. Então, eu estava lembrando de mim, assim, né? Disso, assim, né? Que eu também tive que ser sempre essa mulher forte. Estava tentando pensar, né? Quando foi que eu me deixei pensar, assim, não preciso mais ser desta forma, né? Então,
acredito que, assim, de 2008 para cá, que foi uma, né, que eu comecei a buscar muito terapia, a buscar autoconhecimento, a buscar saber mais quem eu sou, né, e dar mais um valor a isso, né, o que eu sou e para que eu estou aqui, né, não só ser simplesmente médica, ser mãe, preciso, né, procurar outras formas de estar, principalmente ajudando, né, quem viesse me procurar. Eu acho que foi a partir dali que eu comecei essa jornada, assim, de também parar, assim, né, de fazer isso que a gente estava falando. Não preciso ficar fazendo tudo ao mesmo, tudo, não preciso dar conta de tudo, né, do meu filho, da casa, de ser uma profissional maravilhosa, de atender isso, aquilo, aquele outro, então eu posso parar um pouquinho, né, e realmente, daí hoje eu me dou essa oportunidade, nem sempre que a gente não consegue ser assim tão, né, tão amorosa com a gente mesmo, mas sim, né, eu paro, eu tô cansada, eu paro, né, e eu sinto que eu tô cansada, eu digo, não, eu preciso descansar, eu preciso colocar então uma perna para cima, né, eu vou colocar. Eu preciso colocar em prática o que eu falo. Isso. É isso, Ai, né? que bate-papo gostoso, gente. Ele tá quase chegando ao fim, mas eu quero muito dizer para vocês que a gente ainda vai ter um próximo podcast para a gente entrar mais a fundo, inclusive, nesses resultados corporais, né? O quanto as dores que a gente carrega, não só nossas, mas de toda uma geração, de muitas gerações, na verdade, se manifestam na alma e no nosso corpo. Então, há doenças que são consideradas sistêmicas, doenças que estão aqui a serviço de uma cura maior do sistema da família. Isso. Então, no próximo podcast, nós vamos falar sobre tudo isso, como nós carregamos essas dores, os nossos processos de cura. Já pedi para todo mundo, então, já deixar também as perguntas e os comentários aqui no vídeo. E comprar e seguir a Jornada da Buscadora, esse livro, a gente tem o nosso site também, que você pode estar vendo um pouquinho mais sobre a vida de cada terapeuta, o que cada uma trabalha, como encontrar essas terapeutas. E eu vou encerrar esse podcast dizendo algo para mim que eu acho que é muito emblemático e fala muito disso, desse olhar sistêmico e o quanto nós estamos conectadas com as nossas ancestrais. Os nossos óvulos, eles já são criados durante todo o nosso período fetal. Então, se a gente considerar que as nossas mães também têm os seus óvulos já formados durante o período que elas eram bebezinho, dentro do ventre das suas mães, uma parte nossa já vem desse útero maior da nossa avó materna. Então, tem algo muito precioso nisso que eu sempre pergunto para as minhas pacientes. Quais eram os sonhos da sua avó? Quais eram os momentos de vida que a sua avó estava vivenciando quando ela deu luz à sua mãe? Como era o feminino para sua avó, para sua mãe? Era algo que elas podiam confiar? Ou era algo limitado? Não, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Mulher não pode isso é homem. Como era o olhar desse feminino nesse útero maior que abarca as suas ancestrais, sua mãe e você? Quando a gente olha para todas as nossas dores, a gente precisa olhar também para as dores delas. Quais eram os principais traumas dessas mulheres? E que talvez esses traumas estejam reverberando muito forte em você como um grande chamado para a cura maior do teu sistema familiar. Então, assim, honrando o reconhecimento de todas as nossas mães, avós, bisavós, nossos ancestrais também, que muitas vezes vivenciaram muitas dores e traumas. No próximo podcast a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Vamos encerrar esse deixando uma mensagem final? Mensagem final que você quer deixar, Sheila? Que nós mulheres, a gente aprenda a se acolher mais. Sabe que isso... Eu falo sempre assim, por que a gente tem tanta compaixão pelo outro e a gente não tem um pouquinho de compaixão por nós mesmos? Então, olhar para isso, assim, ter um pouco mais de compaixão com a gente, né? Ok, terminamos na energia do amor aqui com a Sheila. E você, Angelita? Me vem uma frase bem forte aqui, que é: nós somos o sonho das nossas ancestrais. Hoje é o amanhã que a gente tanto se preocupou ontem, né? Então, cada dia, um dia de cada vez. Né?
para que ele seja sagrado e seja especial. Que bom, que delícia! Bom, a gente vai ficando por aqui agradecendo essas duas autoras incríveis, dizendo que o nosso livro, vocês já sentiram, tá assim, ó, cheio de empoderamento verdadeiro, que é esse limiar entre o fazer e o ser, entre o acolher também, o se amar, o dizer não e também o dizer sim, o amar os outros. Então é esse caminho do meio que é algo muito desafiador, muito sábio da parte de todas nós, e um caminho que a gente está trilhando, que a gente também está descobrindo ainda, e que talvez isso também dê muito sentido para a nossa vida, porque nós somos os sonhos das nossas ancestrais e nós já somos a realização das nossas descendentes. A nossa cura é a cura de todas. Bom, gente, ó, o site é www.ajornadadabuscadora.com.br. Ali você vai encontrar todas as informações do nosso livro, das nossas escritoras, tem um caderno de atividades, tem meditações guiadas também, tem também um pouquinho sobre o trabalho de cada uma, o contato delas, e eu super indico que você também compre esse livro e faça parte da nossa jornada, tá bem? Um beijo muito carinhoso, obrigada pela sua audiência, deixe aqui nos comentários suas perguntas, seus insights, como é que o feminino ferido também se manifesta em você, na sua família. Inclusive, eu acho que um grande insight que a gente teve aqui hoje. Você está pronta para deixar a capa da Mulher Maravilha lavando um pouquinho? Deixa lá para lavar, para secar no sol, e daqui a pouco você toma ela de volta. Dá para você simplesmente deixar reverberar, vir à tona a tua essência verdadeira? Então, até o nosso próximo podcast.